Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, mais uma oportunidade de estar aqui fazendo essa live para falar da graça, da bondade de Deus, do seu doce amor. E hoje é dia 13/12 de 2024 e vou estar aí iniciando essa live, vou dar continuidade à carta aos Efésios. E no capítulo 1, a partir do verso 15, eu sei que na quarta-feira a pastora Mércia esteve aqui comigo e nós falamos um pouquinho desses textos aqui, a partir do verso 15, da oração que Paulo fez pelos irmãos lá de Éfeso. Mas hoje eu gostaria de estar abordando, ainda dentro desses versículos, alguns assuntos tão importantes, tão profundos, que estão escritos aqui nesses textos. Por isso ainda vou dar continuidade dentro desse assunto aqui da carta aos Efésios, capítulo 1. Mas antes de tudo isso eu quero estar orando, quero estar apresentando a Deus esse tempo, colocando diante dele esse tempo em que nós vamos estar aqui falando da palavra dele. Jesus querido, Jesus amado, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui. Te agradeço por estas portas abertas, Senhor, na internet, para podermos falar do teu amor, para podermos anunciar as verdades do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é o dono dessa live, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor direcione todas as coisas, Pai. Que não haja palavras inúteis, mas que cada palavra que for falada aqui nessa live, até mesmo os comentários das pessoas sejam direcionados, orientados pelo Teu Espírito, que o Senhor se revele aos corações nesta manhã, que o Senhor traga luz, traga direção, traga orientação aos corações, dentro das necessidades das pessoas, Senhor. Pai, nós sabemos que o Teu Evangelho não são palavras humanas, persuasivas de homens, Pai, mas são palavras de poder, são palavras que são capazes de transformar a história das pessoas, Senhor, que não seja diferente nesta manhã. Por onde quer que essa live for, por onde quer que ela chegar, Senhor, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que vidas sejam tocadas pelo Teu poder, que vidas recebam a transformação que há na Tua palavra, Senhor, no poder que é liberado quando a Tua palavra é anunciada. Se faz presente, Senhor, aqui nesta live, se faz presente com aqueles que assistirão depois, Senhor, quando a live estiver gravada. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, que ela produza vida, que ela produza transformação nos corações, Senhor, que ela produza um alinhamento, uma resposta nos corações, Senhor, de maneira, Pai, que as pessoas entendam que o Senhor está falando com ela. Jesus querido, que o Senhor seja engrandecido, entronizado através dessa live, Pai. E que o Teu nome seja honrado através desse tempo, Senhor. Aquilo que eu não for capaz de anunciar, aquilo que eu não for capaz de ensinar, que o Senhor mesmo se revele ao coração dos meus irmãos, Pai, trazendo luz, direção e orientação. Senhor, em nome de Jesus, onde quer que essa live for acessada, Senhor, que haja um manifestar da Tua glória, trazendo também da testificação daquilo que tem sido falado e ensinado, trazendo cura sobre aqueles que estão enfermos, trazendo, Senhor, cura na alma, na mente, no psicológico das pessoas, Senhor, nas suas emoções, trazendo restauração dos relacionamentos, trazendo, Senhor, fortalecimento da fé daqueles que estão caminhando com o Senhor e muitas vezes estão abatidos, desanimados. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor sustente, que o Senhor supra as necessidades dos Teus filhos, Pai. Que a Tua palavra produza, Paizinho, muitas sementes, que ela libere muitas sementes sobre a vida das pessoas, Pai, que nós possamos colher os frutos, Pai, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja honrado, seja engrandecido, exaltado, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Quero aí pedir para você enviar essa live aí pelo aviãozinho aí para outras pessoas, né, para os seus amigos, para os seus conhecidos aí. Tem gente que gosta de assistir ao vivo e às vezes as pessoas esquecem, né? Então envia aí. Bom dia, amiga querida, pastora Andréia.
Faz tempo que você não faz live comigo, né? Precisamos agendar aí pra você vir aqui fazer comigo. Eu vou dar continuidade, então, no capítulo 1, a partir do verso 15. Eu sei que a pastora Mércia falou um pouco desse assunto, mas eu quero abordar umas outras questões dentro desse assunto. Diz assim, lá no verso 15: Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Eu acho esse texto, assim, fantástico, glorioso, irmãos, assim. É um nível de conhecimento, de revelação tão profundo, tão maravilhoso, que não dá para ler esse texto e permanecer do mesmo jeito. Precisa parar, meditar, né, no que ele está falando, no que ele escreveu. Eu li aqui na versão NVI e tudo que eu vou estar falando hoje vai estar mais focado na versão Almeida Revista atualizada, mas por isso que eu quis ler numa outra versão. Eu entendo, né, que aqui quando ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso, nós podemos sentir aí pelo verso 15, né, quando ele fala assim, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês. Eu sinto nesse versículo um peso, uma responsabilidade de intercessão por esses irmãos, por esses amigos que Paulo fez enquanto esteve em Éfeso. Não é? Nós não conseguimos ficar inerte diante da necessidade dos nossos irmãos, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós conhecemos. E eu vejo isso sobre a vida de Paulo quando ele escreve essa oração, né, para a igreja de Éfeso. A gente sabe que ele veio aí escrevendo. Ele escreve 4 cartas, né, durante essa primeira prisão dele ali em Roma. Ele escreve Filipenses, Colossenses, ele escreve Filemon, e agora ele está escrevendo Éfeso. E você vê uma profundidade, uma maturidade nas palavras dele, que você vê como é muito claro na mente dele aquilo que Deus revelou a ele. Né, que a gente possa alcançar esse nível de maturidade, que a gente possa alcançar esse nível de conhecimento de quem é Jesus na nossa vida e o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é interessante que ali no verso 17 ele diz, pelo que o Deus de nosso Senhor Jesus, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Jesus. Esse é o desejo de Paulo para os irmãos de Éfeso, que eles tenham um pleno conhecimento de Jesus Cristo, que eles tenham sabedoria, revelação, irmãos. E eu entendo que é isso que nós precisamos cada dia mais. Ninguém se forma na escola do Espírito Santo, ninguém tira graduação na escola do Espírito Santo. Nós estamos aí num processo de crescimento, de aprendizado, de conhecimento de Jesus. Então, você vê as palavras sabedoria e revelação não devem ser interpretadas como coisas místicas. A sabedoria refere-se a princípios práticos e viáveis. Quer dizer, como você aplica, né, o seu conhecimento das Escrituras na sua vida. Isso é chamado de sabedoria.
Então Paulo está falando, olha, o meu desejo é que vocês tenham sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Jesus, que você saiba aplicar aquilo que você tem entendido das Escrituras na sua vida e que a cada dia mais você passe a conhecer Jesus mais profundamente. Revelação refere-se à clara percepção e compreensão aplicável. O Espírito Santo é a fonte sobrenatural e divina de ambas as coisas, tanto revelação quanto sabedoria. É o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, que traz essa revelação, que traz essa sabedoria para aplicar as verdades do reino na sua vida. Eu estava agora de manhã lendo as Escrituras, estava lá em Gênesis, lendo, né, a história de Isaac, de Abraão. E na hora que eu fui orar, eu não consegui dividir as coisas. Eu comecei a orar dentro do que eu tinha entendido do texto, dentro daquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. E eu comecei a orar pela minha vida. Eu pude observar algumas coisas enquanto lia, né? Que para Abraão as coisas foram de um jeito, para Isaac foram de outras, ainda que eles parecia que percorriam o mesmo caminho. A gente vê Isaac cavando os mesmos poços que o pai dele tinha cavado. Mas Isaac está numa outra esfera, um outro momento, uma outra geração. Então, você vê que tem ali, né, os filisteus que perseguem ele por causa dos poços, que ele cava os poços, encontra água e eles brigam com ele, discutem com ele por causa daquele poço. E Isaac deixa aquele poço para lá e vai procurar outro poço, vai cavar outro poço. E aí quando eu fui orar, eu fiquei pensando, falei, Senhor, qual é o meu momento hoje? Estou falando de mim agora, né? Mostrando para você como você pode aplicar o conhecimento que você tem recebido de Deus ao ler as Escrituras à sua vida prática. Isso é sabedoria. Deus te dá revelação quando você lê as Escrituras. A fonte disso tudo é o Espírito Santo. Então eu comecei a orar, Senhor, qual é o meu momento? Não é? Abraão viveu um momento, Isaac viveu um outro momento, Jacó vive um momento totalmente diferente por causa das escolhas dele. Então, querido, que você receba da parte de Deus esse pleno conhecimento, essa plena revelação do momento que você está vivendo e qual devem ser as decisões que você deve tomar, quais devem ser os posicionamentos que você deve tomar. Isso é importantíssimo, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso que Paulo está desejando para a igreja de Éfeso e desejando para mim e para você. O espírito de revelação nesse texto Paulo fala que ele ora para que as pessoas, para as pessoas receberem o espírito de sabedoria e revelação, com o objetivo duplo de eles conhecerem a Cristo e compreenderem o poder, o propósito e o poder na vida e o poder de Deus na vida deles. Então, é isso que nós devemos orar, tanto por nós quanto por aquelas pessoas por quem intercedemos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo da igreja, pela nossa família, pelos nossos inimigos. Senhor, que eles tenham uma revelação de quem Tu és, de qual o propósito do Senhor na vida deles, qual é o Teu plano, Senhor, para eles. Queridos, essa é uma oração cheia de sabedoria, cheia de graça de Deus. Muitas vezes a gente está vivendo momentos que às vezes a gente nem sabe o que orar, não sabe o que falar diante do Senhor acerca da situação. Pega a Bíblia, pega a carta aos Efésios aqui, capítulo 1, verso 15, começa a declarar esses textos sobre a sua vida. Tal revelação refere-se a uma revelação de nossos corações, de que podemos receber dicas sobre a maneira como a palavra de Deus deve funcionar em nossas vidas. Você vê, eu compartilhei um pouquinho do que Deus estava ministrando ao meu coração enquanto eu li ali a história de Isaac, de Abraão e comecei a ler a história de Jacó. Deus trouxe trouxe luz na minha mente acerca de alguns pontos que eu preciso orar por mim mesma. Né? Que momento que eu estou vivendo, Senhor? Pai, me dá sabedoria para tomar as decisões certas. Quem são os meus inimigos hoje? Não é? Abraão enfrentou alguns adversários. Isaac enfrentou outros dentro da realidade dele. E eu e você,
Quem são os nossos inimigos? Quais são as adversidades que nós temos que enfrentar? Não é? Então, você vê o que? Eu achei também interessante uma coisa que me veio agora, aqui em Gênesis. Eu achei tão interessante que quando... Eu não sei se eu vou achar o texto agora. Quando quando Isaac abençoa Esaú, deixa eu ver aqui se eu acho o texto. Isaac, no capítulo 27, no verso 37, diz assim: Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você. Ele constituiu Jacó como senhor sobre Esaú. E a todos os seus parentes tornei servos dele. A eles supri de cereal e de vinho, que eu poderia fazer por você, meu filho. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do carvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. É aqui, no verso 39, quando Jacó fala para ele, Isaac fala para ele: você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Verso 40. Olha só. O que Isaac está falando para Esaú? Cara, você viverá pela sua espada. Você viverá debaixo de guerra. Tudo que você precisa, tudo que você for conquistar, vai ser debaixo de muita guerra. Irmãos, eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, quantos de nós, para romper, temos que guerrear tanto? E eu fiquei pensando, meu Deus, em nome de Jesus, traz luz sobre a minha história, traz luz sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, perdoa os meus antepassados, porque pode ser que em algum momento eles pecaram contra o Senhor, e com certeza pecaram, e causaram esse nível de palavras sobre todos os descendentes que ainda viriam. Porque, gente, os descendentes de Esaú viveram e vivem debaixo dessa palavra. Nós sabemos mais ou menos quem são os descendentes de Esaú. Queridos, entenda como é importante a revelação que o Espírito Santo pode trazer para você quando você lê as Escrituras. Isso vai ser uma chave mestra na sua vida, para que você empenhe tempo, oração, intercessão, jejuns em favor disso, para que você saia debaixo desse peso, debaixo dessa carga. Você viu que o texto lá dizia que depois de algum tempo ele conseguiria despedaçar aquele jugo, mas enquanto esse tempo não se cumprisse, enquanto essa medida não fosse cheia, ele não sairia debaixo desse peso. Isso é princípio espiritual, isso se aplica na minha vida, se aplica na sua vida. Eu não sei qual é a realidade que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado. Talvez tudo que você tem que viver é uma guerra, tudo que você tem que romper, alcançar é uma batalha. Se coloca diante de Deus, peça revelação, peça sabedoria, para que você tome as decisões certas, para que você venha agir corretamente. Falando de Esaú, nós sabemos o quê? Que Esaú desprezou a bênção. Ele vendeu o seu direito de primogenitura quando trocou por um prato de lentilha. Uma circunstância momentânea fez com que ele abrisse mão do seu direito de primogenitura. Quando ele teve que tomar atitudes e uma posição alinhada à verdade espiritual que estava sobre ele, ele era o primogênito, então as bênçãos da primogenitura estavam sobre ele, ele tomou atitude totalmente contrária. Ele tem várias esposas, ele procura mulheres cananeias para se casar,
desrespeitando e desonrando os pais dele. Você tem que ler o texto para você confirmar tudo que eu estou falando. Então, quer dizer, a maldição encontrou um lugar na vida dele, por causa das decisões dele, por causa das atitudes dele. A sua obediência, a minha obediência, atrai as bênçãos sobre as nossas vidas. Um alinhamento correto de fé diante daquilo que Deus te prometeu, faz a bênção vir sobre a sua vida. Uma pessoa que é herdeira de muitas bênçãos, de coisas poderosas que Deus tem para a sua vida, você não pode viver de qualquer maneira. Você não pode tomar decisões impensadas e fazer coisas que não condizem com aquilo que Deus tem para você. Olha só o que ele diz aqui. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam o quê? A esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Queridos, quanto você conhece da herança que Deus tem para você? Quanto você conhece do poder que Deus tem sobre a tua vida? Quanto você conhece das bênçãos? Olha o verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais já foram liberadas sobre a sua vida. Quanto disso é verdade nas nossas vidas? Quanto disso é realidade sobre as nossas vidas? Quanto dessas bênçãos você tem vivido no seu dia a dia? Isso tem sido real para você ou não? Você tem vivido essa dimensão? É isso que Paulo está orando aqui. É isso que Paulo quer para a igreja de Éfeso. É isso que eu desejo para a sua vida. Essa palavra revelação pode ser usada a respeito de doutrina ou pregação que sejam especialmente ungidas para ajudar as pessoas a enxergar a glória de Cristo e seu propósito e poder para elas. Você pode encontrar revelação através das mensagens que são pregadas, ensinadas, como essa live que está acontecendo agora. Deus pode estar revelando coisas profundas para você nesse momento. É isso no céu? É isso. No céu já foi estabelecido, mas o quanto isso foi manifestado em nossas vidas? Meu Deus, é o comentário da pastora Andréia. É verdade. Está tudo claro e limpo no céu. Mas quanto disso está sendo manifestado na minha vida e na sua vida? Quanto você mesmo crê nessas verdades? Será que você crê mesmo nessas verdades? Porque se eu e você crêssemos de verdade, nós viveríamos como filhos de Deus, como príncipes e princesas de Jesus, como José com aquela túnica colorida. Irmãos, isso é verdade de Deus para nós. Nós não podemos abrir mão dessas grandezas. As escrituras sagradas são também chamadas de a palavra revelada de Deus. Toma posse disso. A Bíblia declara que a lei de Deus, lá em Deuteronômio 29, 29, e os profetas, lá em Amós 3,7, a lei e os profetas são resultado desse trabalho de revelação, especialmente descrevendo todo o Antigo Testamento como revelado. Muito forte mesmo, Gui. No Novo Testamento, essa palavra também é usada a respeito dos escritos das cartas de Paulo. Olha o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Queridos, Paulo está orando por revelação, para que os irmãos de Éfeso recebessem revelação, para que eu e você recebessem revelação, para que a gente cumpra todas as palavras da lei, para que a gente obedeça, para que a gente seja bem-sucedido.
Olha só, aqui em Deuteronômio, Moisés escreve o quê? As coisas reveladas nos pertencem. Então, aquilo que Jesus já está revelando é para você. Toma posse dessa palavra. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais é para você. Bênçãos poderosas, bênçãos gloriosas. Uma herança poderosa Deus tem sobre a tua vida. E Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você é servo de Deus? Você é profeta de Deus? É a mim e a você que ele vai revelar os segredos e os mistérios dele. Quanto de revelação você tem recebido? Quanto em cima das revelações você tem caminhado? Você tem lançado sua fé? Não é? Pedro falou para Jesus: sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a fé. Quanto de revelação você tem recebido, querido? Para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para viver uma vida abundante, para viver uma dimensão espiritual de filho, de quem está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você percebe como é uma coisa gloriosa, como é uma coisa poderosa e grande que Deus está falando com a gente? A lei e os profetas, por quê, né? Porque o profeta é aquele que ouve a Deus e comunica aos homens. Então Deus traz revelação ao profeta para que o homem saiba como deve agradar e obedecer a lei de Deus. Ele pode também ensinar outras pessoas esse caminho, para que as pessoas agradem a Deus, para que as pessoas obedeçam a Deus. Então nós precisamos de revelação. Você não pode se conformar em se sentar para ler a Bíblia, sentar de um jeito e sair do mesmo jeito que começou. Você precisa pedir: Espírito Santo, me revela a tua palavra, traz luz, traz direção. Espírito Santo, fala comigo. Eu não quero ler a Bíblia sozinho. Eu não quero ler só eu aqui, eu quero que o Senhor esteja comigo. Você vai notar a diferença. Você vai notar. As cartas no Novo Testamento, essa palavra revelação também é usada a respeito dos escritos, das cartas que Paulo escreveu, né? Diz assim Romanos 16:25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, é palavra revelada de Deus. Não tem mais mistério, está tudo claro, está tudo revelado. Aqui em Efésios 3:3 diz o quê? Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Qual é o mistério? O mistério é que o evangelho foi liberado. Deve ser anunciado a todos os povos, tanto judeu quanto gentios, serão alcançados, salvos. Deus tem um lugar de honra para gentios, para judeus, para todo aquele que crê. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha só, revelação de Jesus Cristo. Jesus deu uma revelação para João lá na ilha de Patmos, que está sendo revelada a nós agora, para que a gente agrade a Deus, para que a gente obedeça, para que a gente se aproprie desse lugar de honra que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. É tremendo mesmo, é tremendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Os escritos que se tornaram parte do cânon fechado das Escrituras Sagradas
sabedoria e compreensão, bem como discurso íntegro e prático, recomendam que o crente de hoje em dia saiba e expresse claramente o que se está querendo dizer quando se fala em revelação. É exatamente isso. O cânon completo da Bíblia, 66 livros, Velho Testamento e Novo Testamento, trazem a revelação de Deus para o homem, do que Deus espera do homem, do que pode agradar a ele, ao próprio Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Pai, da pessoa do Espírito Santo. Tudo isso está nas Escrituras, palavra revelada de Deus. Provérbios 30, versos 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ninguém deve pôr nada, não deve acrescentar nada, ninguém deve tirar nada, porque a palavra do Senhor é santa, poderosa, para transformar toda a nossa história. Na verdade, o Espírito Santo nos dá a revelação, como ensina no texto. Mas tal discernimento profético quanto à palavra não deveria ser considerado como equivalente ao que as Escrituras Sagradas realmente dizem. Por mais útil que um discernimento quanto à palavra de Deus possa ser, a finalidade de toda a revelação da palavra de Deus é a única base garantida para construirmos nossas vidas. Queridos, a palavra revelada de Deus nas Escrituras é a palavra que constrói em nós o fundamento de fé. Nós sabemos que Deus pode usar pessoas com os dons do Espírito para revelar coisas pessoais, coisas íntimas minhas e tuas. Esse é o dom do Espírito se manifestando através dos filhos de Deus, trazendo revelação acerca de um assunto específico na nossa vida. Mas nada disso se compara às Escrituras, aquilo que está já escrito. Ninguém pode acrescentar nada nas Escrituras, nem tirar nada dela. Ela está completa, perfeita. Entende a diferença de revelação como fundamento, as Escrituras, os 66 livros, e o dom da revelação, o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala também lá em Romanos. Há uma diferença. Uma revelação pessoal é uma coisa. A revelação das Escrituras é outra coisa. A sua vida é fundamentada na fé, pelas Escrituras, pela revelação das Escrituras. Por isso é importante que você leia dia e noite, que você leia a palavra, que você conheça a palavra, que ela se revele para você, como eu estou falando desde o início dessa live. Mateus 7, do 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que nós podemos entender? Que quando você conhece as Escrituras, ela vai formar um alicerce na sua vida de fé. Podem vir ventos, tempestades, chuva, nada disso vai te abalar. Você vai permanecer fiel e leal ao Senhor Jesus, ok? Também quando Paulo ali na oração dele, né, que ele fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A expressão iluminar os olhos do vosso coração significa literalmente que seu coração pode receber o brilho da esperança que resulta quanto a riqueza do investimento de Deus for apreendida em você. Então, quanto mais você caminha com Jesus, quanto mais você lê as Escrituras junto com a pessoa do Espírito Santo, mais os olhos do seu coração são iluminados para que você aprenda mais e mais de Deus. Queridos, é um investimento que o Espírito Santo está fazendo na sua vida.
É um investimento que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Quando eu leio as Escrituras e eu gasto toda a minha atenção ali, e Ele começa a ministrar ao meu coração, Ele começa a trazer luz, revelação, Ele está investindo na minha vida, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Os olhos do meu coração estão sendo abertos. Não se feche para o que Deus quer fazer. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele ministrar ao seu coração. Como eu já falei anteriormente, é quando você lê as Escrituras, é quando você ouve uma mensagem ungida, essa mensagem vai transformar a sua história, o seu modo de enxergar, o seu modo de ver. Lá no verso 20 também, que é uma palavra que Paulo fala muitas vezes aqui na carta aos Efésios, se não me engano ele cita 5 vezes, regiões celestiais. No verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo. Verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha só, não se refere ao céu no sentido de tratar-se do lar destinado aos remidos. Pelo contrário, aqui a palavra grega refere-se ao domínio invisível que cerca a nossa atual situação cotidiana. A arena ou esfera da ação da atividade espiritual. É um lugar espiritual, regiões celestiais, onde Jesus nos colocou neste lugar pela fé. Nós estamos neste lugar assentados com Ele nas regiões celestiais. A autoridade de Cristo que abrange todos os séculos e ultrapassa todo o poder conhecido está aqui e agora. Não é o céu onde nós, os redimidos, viveremos na eternidade, é um lugar espiritual que Jesus conquistou ali. Ele mesmo está ali nesse lugar e Ele tem autoridade sobre principados, potestades, sobre todos os dominadores deste mundo. Ele tem uma plena autoridade neste lugar e nós estamos com Ele ali. Olha que honra que o Senhor reservou para mim e para você. Né? Você vê que nós falamos aqui do verso 3 do capítulo 1, essas bênçãos espirituais, a expressão bênção espiritual refere-se a privilégios, recursos divinos disponíveis agora, isto é, os crentes são escolhidos, adotados, perdoados e estamos nesse lugar porque Jesus fez isso por nós. Como você pode viver uma vida indiferente a esse lugar que Deus te deu? Que Jesus alcançou para você. Não dá, irmãos, não dá para viver indiferente. Nós precisamos ter consciência disso e estar nesse lugar de maneira apropriada, com as nossas vestes limpas, revestidos de poder, de unção de Deus para estar nesse lugar. E, irmãos, não é só quando você se põe de joelho para orar, não é só quando você está lendo a Bíblia, isso é dia e noite, noite e dia. Você está neste lugar. Imagina que você vai agora, nesse exato momento, se apresentar diante de uma grande autoridade terrena, diante de um juiz, diante do presidente da República. Como você se colocaria? Como você se vestiria? Quais as palavras você usaria para falar com ele? Qual a mentalidade que você deve ter para estar diante dessa situação? É assim que nós estamos. Nas regiões celestes com Cristo Jesus. Estamos lá todo dia, todo tempo, até quando você dorme. Não há um minuto sequer que você não esteja neste lugar. Então, como estão suas vestes? Como está sua mente? Quais as palavras que você tem usado no seu dia a dia? E tudo isso é real e verdadeiro, não é? Efésios 2,6 diz o quê? Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 3,10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você entende como há uma atividade espiritual nas regiões celestiais que nós interagimos com ela constantemente. Se você está em Cristo Jesus, você está interagindo
quando você declara a Bíblia, quando você fala palavras de fé, quando você cita o nome de Jesus, quando você ora, quando você adora, quando você canta, quando você dá um bom testemunho, você está interagindo nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há um combate. Quando você está firme com Jesus, com as suas vestes limpas, com a armadura do Espírito Santo, você está nesse lugar de unção, nas regiões celestiais, você está combatendo. Você é luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Querido, você, a luz de Cristo resplandece na sua vida. Você interage com essas questões nas regiões celestiais constantemente. Seja maduro. Seja, a palavra que eu tenho usado muito nessas últimas lives é intencional. Com tudo que você faz, com tudo que você está lidando. Não seja ingênuo, seja sábio, seja inteligente. Já estou terminando, gente. Lá no verso 21, quando ele fala aí, né? Que nós estamos nas regiões celestiais, acima de principados, potestades, dominadores. São termos usados constantemente com referência às autoridades governantes nos domínios visível e invisível. O Novo Testamento revela uma hierarquia invisível de poderes do mal que enganam e manipulam o comportamento humano, aproximando-se, portanto, de estratégias satânicas. O próprio Cristo e todos aqueles que estão em Cristo são colocados em autoridade acima desses poderes. Uma autoridade que apenas a batalha espiritual pode assegurar, demonstrar e sustentar. Ele diz o que em Efésios 6,12? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A verdade é que nós estamos lidando nessa dimensão o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos lidando com as influências malignas do inimigo sobre as pessoas, sobre as circunstâncias que nós vivemos, sobre as atividades que acontecem na terra. Você não pode esquecer quem é seu verdadeiro inimigo. Você não pode enxergar as pessoas como seu inimigo. Você tem que entender quem é o seu inimigo, é o adversário, é Satanás e não as pessoas. Essa pessoa com quem você está lidando pode estar debaixo de uma influência, pode estar debaixo de um poder maligno que faz ela agir desta maneira. Ok? Lembre-se sempre disso. E lá no verso 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés de quem? De Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Seu corpo, o primeiro impulso dessa epístola é mostrar a igreja como a presença física e atual de Cristo. A igreja deve ser cheia por Ele e pelo Espírito Santo. A igreja é nomeada pelo Senhor Jesus para representá-lo perante a sociedade a fim de ministrar sua vida, amor e poder. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele dá os comandos, as direções, as orientações. E nós o representamos em todo e qualquer ambiente que nós estivermos. Dentro do ônibus, humanamente você parece uma pessoa simples e comum, mas você é a igreja de Cristo, cheia de glória, de majestade, a luz de Cristo resplandecendo sobre a sua vida. Olha que coisa linda. Nós lidamos com duas esferas, a esfera humana, natural e a esfera espiritual. Espiritualmente estamos com Cristo assentados nas regiões celestes, mas fisicamente estamos aqui, ó. Coisa tão simples, tão comum. Mas nós não somos comuns, irmãos. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, nunca mais você foi comum. Você é um ser espiritual, que tem um nível de autoridade sobre a sua vida. Você precisa lidar com isso com responsabilidade, com sabedoria,
porque Deus, ele não se deixa enganar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, lide com sabedoria, com graça, diante dessas verdades, dessa revelação que Deus está trazendo ao seu coração nessa manhã, ok? Glória a Deus, terminei aqui capítulo 1. Semana que vem, em nome de Jesus, vou ter uma pastora aqui comigo, a pastora Dani. Ela vai estar aqui comigo, a primeira vez que ela vai fazer live comigo, é uma querida do Senhor, que eu conheci recentemente. E nós vamos dar continuidade aí, provavelmente vamos abordar um tema aí dentro do capítulo 2. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir a live quando eu compartilhar. Entra lá no YouTube, né? No meu canal, chama Chave Mestra, Rita Balbino. Entra lá, me segue, se inscreve no meu canal, compartilha essa live com seus amigos, com seus familiares, ok? Isso é importante para mim, porque a plataforma entende que vocês gostaram do material, então por isso ela mesma também ajuda a divulgar, ok? Deus abençoe, quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu entendo que nós entramos num nível profundo de sabedoria, de conhecimento da Tua palavra. Isso não veio de mim, mas veio do Teu Espírito em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que o Senhor se revele mais ainda a eles. Que o Senhor traga luz, direcionamento, essa sabedoria para lidar com as coisas da vida deles, das coisas do cotidiano. Traz a revelação da Tua vontade, do Teu propósito, da herança que está sobre eles, Pai. Quando os Teus filhos leem a Tua palavra, que eles venham lidar com todo esse conhecimento, com responsabilidade, Deus. Que eles venham agir intencionalmente, trazendo a Tua glória, Te representando nessa nação, nessa comunidade, com sabedoria, com amor, Senhor, para que as pessoas Te enxerguem na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, que essa palavra seja selada nos nossos corações, que ela produza um efeito, que ela traga honra e glória para o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, Senhor, através dessa live, Senhor, onde quer que ela for, que o Senhor seja honrado e glorificado para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Bom dia, que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz, queridos, Deus abençoe. Obrigada aí pelos comentários, pastora Andréia, a Mari Ribeiro, obrigada. Deus abençoe, glória a Deus, aleluia.